Olá pessoal, eu sou Delvacir Costa e eu quero dar início hoje com esse vídeo a uma série de 9 vídeos. É um curso de treinamento de liderança baseado num personagem bíblico interessantíssimo, um personagem bíblico que eu admiro muito, que me encanta verdadeiramente e que para mim é um dos principais líderes da história da igreja e da história bíblica, logicamente. Eu estou falando de Barnabé. O nosso curso chama-se A Formação do Líder Servo. Ele terá essa introdução e depois mais 8 lições, 8 aulas importantíssimas que vão mostrar como se forma, como atua e qual a relevância de um líder servo. E eu começo citando um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, a primeira parte do versículo diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Quem é o nosso personagem? É José. É o Zé. É o Zé. Em muitos lugares do nosso país, as pessoas são apelidadas negativamente, pejorativamente de Zé, ou usa-se um outro adjetivo, um Zé Mané. Isso é muito comum. E esse nome Zé, ele descreve alguém sem valor, alguém de pouca importância, alguém quase invisível na sociedade, um sujeito simples, um sujeito inocente, que cai facilmente em golpes e pegadinhas. Por essa razão, ninguém gosta de, ou acredito que quase ninguém goste de receber essa nomenclatura. E isso ocorre porque Zé é um nome comum, é um apelido comum em nosso país, que é na verdade a contração do nome José. Quem é? É o Zé, é o Zé. O personagem que trataremos nos estudos a seguir, ele possui exatamente esse nome, José. Mas ele foi apelidado, ele foi alcunhado, ele foi chamado pelos apóstolos de Barnabé, filho da consolação ou filho da exortação. Sempre que aparece na Bíblia esse prefixo Bar, é filho. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Barnabé, filho da consolação, filho da exortação, por aquilo que ele fazia, pelas suas características pessoais a nível de igreja primitiva, de igreja em Jerusalém. O nome Barnabé não aparece nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João não falam em Barnabé. Um dos pais da igreja, Clemente, ele diz que Barnabé era um dos 70 que foi enviado por Jesus. Mas são conjecturas, não é nada comprovado bíblica ou historicamente. E no livro que ele é citado, Atos dos Apóstolos, certamente ele não foi a figura mais importante. Paulo é o personagem mais importante. Nos primeiros capítulos, Pedro tem uma relevância, uma importância muito grande, mas Barnabé, ele não é o personagem mais importante do livro. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que Barnabé não faz parte da fundação de um novo ministério. Por exemplo, Filipe, a diaconia, todos os diáconos lá, Barnabé não está entre os diáconos. Ele não se destacou no concílio da igreja em Jerusalém. Foi Pedro e Tiago, irmão de Jesus, que se destacaram. Ele não marcou a história por ser um mártir. O primeiro mártir foi Estevão. Então ele também não se destaca aqui. Ele passa pelo texto de Lucas como um personagem coadjuvante, secundário, quase sem muita importância. Se você lê o livro de Atos displicentemente, descuidadamente, você quase não percebe Barnabé, ele está sempre ali na sombra. Mas eu posso dizer, sem medo algum,
que ele é um personagem importantíssimo dentro da história da igreja nascente, da igreja primitiva, dos primeiros passos dessa igreja, principalmente no sentido da expansão da obra missionária, do se espalhar pelo mundo e transtornar, é uma fala usada lá no livro de Atos, o mundo de então. O seu exemplo, a dedicação, a abnegação e tantas outras qualidades que nós iremos destacar em cada lição nos mostram Barnabé como um modelo, um padrão, um paradigma, uma inspiração de líder servo. De líder que serve, não é o líder que manda, não é o líder que se destaca pela sua autoridade, é o líder que serve. E Barnabé nos ajudará a entender e a perceber que a tarefa de liderança não é algo multitarefa e também não é ser super-herói. Liderança nem sempre envolve o glamour, a fama, mas liderança é influenciar a vida das pessoas. John Maxwell, ele resume a palavra liderança, a função liderança a uma palavra, influência, e Barnabé tem influência. Barnabé é influente. Barnabé o ajudará a perceber que o líder que marca a sua geração, que marca a sua época, que marca a sua passagem por um lugar, nem sempre ele tem o destaque que nós imaginamos que deveria ter, mas muitas vezes ele está num papel secundário de coadjuvante, mas mesmo assim ele é importantíssimo. Influenciar a sociedade, imprimindo nela os princípios do Evangelho, a partir da simplicidade do testemunho e exercendo a influência na vida das pessoas, é o que nós aprendemos com o Zé Barnabé, com o José. O mundo de hoje procura líderes que se destaquem. O mundo que nós vivemos procura líderes que apareçam, que sejam estrelas. Qual é o tipo de líder que o mundo procura? Quando se fala em liderança, quando se fala, seja ela política, eclesiástica, empresarial, seja esportiva, seja qual for, quando se fala os temas dos cursos de liderança, não é um líder que serve. Não é a formação do líder serve, é o líder que brilha, é o líder que impacta, é o líder que influencia, é o líder de alta performance, é o líder que todos querem ser. Barnabé é um outro tipo de líder. Barnabé é um outro tipo de homem. É o líder dos bastidores, é o líder das sombras, é o líder do apoio, é o líder que serve. Assim como ele, diversos cristãos, desde aquele tempo, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, têm, sem chamar muito atenção, exercido um papel de liderança na vida de tantos outros, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Quem é esse líder? É o Zé. É o Zé Barnabé. Então, você quer ser esse tipo de líder? Você quer ser um Zé na história da sua igreja, da sua comunidade, do seu grupo, da sua denominação? Eu quero te convidar, a partir do próximo vídeo, a entrar nessa aventura sensacional, juntamente com o Zé. E eu quero te convidar a se tornar um líder servo, a se tornar um Zé, a ser mais um Barnabé. Vem comigo.